maior, aleluia, estamos procurando, e aí, venho aqui, eu fico feliz, e aí venho orando, e aí eu gosto sempre de, antes do culto começar, andar um pouco pela igreja, cumprimentar o pessoal da banda, e ver os voluntários, o time de intercessão. Eu sempre gosto de falar isso, gente. O culto começa às 9, mas mesmo antes das 7 horas da manhã, já tem gente aqui do music, da intercessão, os voluntários da técnica, o time do estacionamento. Você pode aplaudir os nossos voluntários? Meu Deus do céu, aleluia. Eles estão aqui servindo ao Senhor, entregando tudo. E hoje de manhã teve uma cena que me marcou muito, porque eu andava aqui, era mais ou menos 8h35 da manhã, e aí eu entrei por aquela porta e estava indo em direção ali para receber os irmãos, e eu vinha orando em espírito de oração sobre aquilo que o Senhor ia fazer no nosso dia de hoje, crendo que Deus realizaria milagres, sinais e maravilhas. E eu andando por aqui, eu vi uma irmã da intercessão andando com os braços abertos, como se ela estivesse voando pelo salão. E ela veio aqui e eu já comecei a ficar todo arrepiado, né? Aquele momento bem espiritual. E aí eu fui e falei com a irmã, e eu falei: irmã, essa sua cena para mim foi uma confirmação daquilo que Deus quer entregar para a igreja hoje, porque o tema da palavra de hoje é: você foi chamado para voar. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: você foi chamado para voar. Agora diga com voz de profeta: então voa, meu filho, voa, minha filha. Não é para falar para mim não, fala para o teu irmão que está do teu lado. Mas se quiser mandar eu voar, eu vou, hein, gente. Olha que eu vou, hein. Mas você foi chamado para voar. Deus, Ele te chamou para voar. Ele te chamou para que você vivesse uma vida diferente. Eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. O texto anterior fala que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz: mas eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. O texto vai dizer então em que muitas vezes na nossa vida a gente não vive uma vida abundante, porque temos tido roubado de nós algumas coisas. Porque esse mesmo texto vai dizer que aquilo que nos rouba e aquilo que nos traz uma vida abundante é a decisão que nós temos de que vozes nós estamos ouvindo. Porque o texto vai dizer que aquele que é o meu discípulo, aquele que são os meus filhos, eles ouvem a minha voz, eles a reconhecem e a seguem. Por isso, mas o outro não, o outro que é ladrão, é assaltante, as minhas ovelhas não vão seguir essa voz, porque essa voz veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Por isso é uma decisão que vozes que temos ouvido, mas é muito interessante quando a gente para pensar, porque nós ouvimos vozes em várias áreas da nossa vida, né? Então quando estamos vivendo um desafio no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós conversamos com algumas pessoas. Quando estamos vivendo um desafio financeiro, conversamos com outras pessoas. Quando estamos vivendo desafios emocionais, psicológicos, enfermidades, ouvimos outras pessoas. Tomamos decisões de ouvir pessoas em diferentes áreas da nossa vida, e a escolha dessas vozes faz então, vem trazer sobre nós a vida, se vamos viver uma vida abundante ou uma vida que não é abundante. E a média daquilo que nós vivemos vai decidir se nós vamos viver uma vida onde vamos voar, ou vamos ficar uma vida mediana, para não falar medíocre. E eu queria ler um texto da palavra de Deus que vem falar então sobre a promessa, uma declaração de Deus sobre a sua vida, onde o desejo que Deus tem sobre você e sobre mim, e sobre todos aqueles que estão nos acompanhando online também, é que a gente voe. Isaías capítulo 40, dos versos 28 ao 31. O texto bíblico vai começar com uma pergunta, e ele pergunta assim: será que vocês não sabem? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Eu já quero começar declarando sobre a sua vida, que você carrega a natureza de Deus. E a palavra diz que Deus, Ele não se cansa e não fica exausto. A gente vive em tempos, gente, que a gente anda pelas ruas, a gente anda com as pessoas por causa do excesso de informação, dos desafios que a gente vive. Tá todo mundo com cara de cansado. Você conversa com alguém, você fala assim, tá tudo bem? Qual a resposta da pessoa? Tô na correria, tô cansado, tô fazendo muita coisa, eu tô cansado. Quantas vezes você e eu já demos essa resposta? Mas eu quero declarar sobre a sua vida, porque carregamos a natureza de Deus. Assim como Deus, Ele não se cansa e não fica exausto, isso vai acontecer sobre a sua vida também. Você vai fazer ainda mais, e as pessoas vão passar por você e vai falar, meu Deus, como é que pode? Você faz tantas coisas e você não está cansado, não está exausto. E você vai virar, não, porque aquele que habita em mim, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, Ele não dorme, e Ele não dormita, o guarda de Israel, Ele está vivo. Algo sobrenatural de Deus. Deus, Ele coloca a vida dEle em você. Você precisa exalar a natureza de Deus. A Brenda falou isso aqui. A natureza de Deus é uma natureza de multiplicação. A multiplicação de Deus está dentro de você. É natural você multiplicar. A gente não deveria ficar espantado que ao colocar as nossas mãos em algumas coisas, as coisas dão certo. Aquilo eu quero declarar sobre a sua vida. Onde você colocar a sua mão, vai prosperar, vai multiplicar, vai prosperar, porque essa é a natureza de Deus. Isso não deveria ser um milagre, isso deveria ser natural, porque a Bíblia diz que os milagres, os sinais e as maravilhas seguiriam os que crerem. Se você crê, aplaude o nome de Jesus. Vai te seguir, vai ser normal. Onde você colocar suas mãos, a prosperidade, a bênção, a multiplicação. E as pessoas vão dizer sobre você, meu Deus, tudo que ele coloca a mão dá certo. Meu Deus, todo lugar que ela entra, parece que as coisas ficam mais fáceis. Meu Deus, é só andar perto dela, que parece que a minha vida melhorou, a minha vida foi impulsionada. Por quê? Porque você carrega Deus. Ele é especialista de tirar pessoas e impulsionar. Pessoas que estão engatinhando, Deus, Ele é como uma catapulta, Ele te lança para que você voe. E você vai ser essas pessoas. É natural, gente. Isso vai ser natural em você. As pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, você faz tanta coisa e você está tudo bem? Está maravilhoso. Já viu aquele ditado? Se você precisa que alguém resolva alguma coisa para você, peça para aquele que é mais ocupado. Porque se você pedir para um desocupado, ele vai te dar muita desculpa. Mas você é o produtivo. Você é o ocupado que resolve. Você está ocupado com um monte de coisa do trabalho. Você tá aqui, ó, homem. Cadê os homens? Levante a mão aqui, ó. Eu nem comecei a pregar, hein, gente. Culto das 20h30 que me segure. Homem, você vai chegar em casa, você é o sacerdote da casa. Você é o que resolve. Você vai chegar, você vai ter um dia no trabalho daqueles. Sabe aquele dia estressante, com só problema? Você vai chegar cansado em casa. Aí na hora que você entrar na sua casa, vai estar lá, o chuveiro vai estar queimado, a luz que quebrou, não sei o que, não sei. Aí você vai chegar em casa cansado. Sabe quando você quer descansar? Aí você chega em casa, sua esposa, quebrou não sei o que, babá, a filha, pai, não sei o que, olha aqui, eu me machuquei, caí na escola. Você vai olhar e fala assim, ó, eu resolvo. Como é que foi o trabalho hoje, meu amor? Foi excelente. O que precisa fazer? Irmão, isso é vida de homem. Não é assim? Cadê os homens? Pode dar uma glória a Deus? Não vai falar para a senhora, estou cansado, não me pede nada não. Não, irmão. Você carrega a natureza de Deus.
Na hora que você pisa na sua casa, vem um refrigério, porque a nossa casa é lugar de descanso, a nossa casa é um lugar de alívio. Você encontra o sorriso da esposa, a esposa arrumada te esperando assim. Olha a dica aí, mulher, fica cheirosa, já tomou um banho, tá cheirosa te esperando, a comida tá ali na mesa, as suas filhas e seus filhos vêm correndo, porque o papai chegou, e ali as suas forças são renovadas. Isso acontece quando você vem para a igreja. Não importa como foi a sua semana, quando você entra na casa do Pai, as suas forças são renovadas, você é restaurado, porque esse é o lugar onde Deus ouve a tua oração, responde as tuas petições. Meu Deus, aleluia. As mulheres estão falando, ainda bem que eu vim. Os homens estão falando, meu Deus, pastor, você me arrumou um problema, pastor. Não, irmão, isso aí é a solução para a tua prosperidade. Quando você enxerga a vida de uma forma positiva e proativa, você para de murmurar e reclamar, você começa a ver não problemas, mas você começa a ver soluções. Você não vê situações adversas, mas vê oportunidades. Você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Estou dando várias dicas, se fosse você eu anotava. Mas é isso, então Deus ele traz essa realidade e Ele fala que você é uma águia. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é uma águia. O texto vai dizer que vocês vão voar alto como uma águia. E eu queria começar falando um pouco sobre um filhote de uma águia. Porque quando nós começamos a entender que Deus ele tem essa vida onde nós voaremos, a gente precisa aprender a voar. Você fala, tudo bem, eu quero voar, eu quero viver essa realidade, mas como? Como é que eu saio do lugar onde eu estou para que eu possa voar? Então nós temos que aprender, e aí eu quero falar um pouco sobre um filhote de águia, né? Que são como as pessoas que acabaram de conhecer o Senhor, e aí vem, né? Eu não lembro quantos aqui, se você vai se lembrar de quando você aceitou a Jesus, talvez seja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 60 anos, 119 anos, eu sei. Mas quando você aceita Jesus, você fica ali o tempo inteiro, você tem fome, sede de Deus, você quer receber. Assim é o filhote da águia, ela fica ali, o filhote fica ali no ninho, ele não voa, porque geralmente as águias elas fazem o seu ninho num alto penhasco, para evitar predadores. Então eles escondem os seus filhotes, os seus ovos, bem no alto, onde nenhum predador alcança, para proteger os seus filhotes. Só que o revés disso, é que os filhotes quando nascem, eles não conseguem sair do ninho para procurar comida, porque senão eles caem e eles morrem. Então eles começam, eles dependem 100% da mãe e do pai. Eles dependem 100%, e isso é o início da nossa caminhada com Deus. A gente tem que aprender a depender 100% de Deus, que Ele vai nos trazer sustento, que Ele vai nos trazer a comida que a gente precisa para o dia a dia, a água que nós precisamos tomar, a provisão que a gente precisa para o dia a dia. Deus, Ele vai trazer, basta cada dia o seu mal. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles caminham pelo deserto, Ele envia o maná, Ele fala, não guarda para o dia seguinte. Por quê? Porque Deus estava querendo ensinar para o seu povo, que a partir de agora, a vida deles era uma dependência diária, 100% da dependência de Deus. E isso é o começo da nossa caminhada. Nós precisamos aprender a depender de Deus todos os dias. E o salmista no capítulo 81, versículo 10 vai dizer assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu te darei alimento. Quando Deus te tira, que a Bíblia fala, né, do reino das trevas, e o transporta para o reino da sua maravilhosa luz, Ele começa a te ensinar a depender dEle nas pequenas coisas. E Ele fala, fica tranquilo. Mas nós, como filhotes que somos no começo da nossa caminhada, a gente quer comer na hora que dá fome, a gente quer beber no primeiro momento, a gente quer a nossa necessidade saciada imediatamente. A gente não sabe esperar, a gente quer tudo para agora, e a gente às vezes começa a reclamar de Deus.
Imagine um filhote, a mãe sai, o pai sai para caça, para trazer comida, bebida, e de repente demora, está difícil aquele dia, eles não estão achando, e o filhote no ninho começa a ficar impaciente, começa a reclamar entre os irmãos ali no ninho, falando: meu Deus, cadê mamãe, cadê papai que não trazem comida? Isso é um absurdo, eles nos abandonam aqui, eu vou reclamar, eu vou chamar a polícia, porque eles não sabem, eu vou sair de casa, eu vou me revoltar, não vou mais para a igreja, Deus está demorando para me responder. Somos assim. Quando reclamamos com Deus que Ele está demorando, ou que Ele não está fazendo de acordo com a nossa vontade, só mostra que somos filhotes, somos imaturos ainda. E Deus, Ele nos molda, Ele continua ensinando seus filhos com paciência. Ele é um pai que não perde paciência, Ele é um pai que não desiste dos filhos. Ele não te esqueceu e Ele não desiste de você. Ele continua te treinando, Ele continua querendo moldar o seu caráter, para que você alcance esse caráter de um filho que vive uma vida de multiplicação e de voos altos. E Ele vai te trazer comida, porque nós somos pessoas que gostamos de resultados, a gente não gosta de processo. Mas e se eu te falasse que Deus, Ele age mais nas nossas vidas, nos processos, do que nos resultados? Deus, Ele está mais presente na sua e na minha vida no processo do que no resultado. O resultado foi a palavra liberada, foi a bênção que foi dita sobre a sua vida. Isso já aconteceu. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados por toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. As bênçãos já foram liberadas. Então a bênção já foi liberada, mas o Deus que nós servimos, Ele está no processo com a gente até que a gente chegue a alcançar a nossa bênção. Mas a gente não gosta do processo, e o motivo pelo qual você e eu muitas vezes não vivemos a promessa que Deus tem nos liberado, é porque nós desistimos no meio do processo, mal sabendo a gente que Deus estava ali o tempo todo. Como podemos desistir de um processo onde o próprio Deus está participando com a gente? Você fala: não, pastor, não é possível, eu estou passando uma dificuldade enorme, um desafio, um deserto, uma fornalha, eu estou passando pelas águas, não é possível que Deus estava aqui, ou está comigo. Vamos para o texto, Isaías 43, versos 1 a 5. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, ele não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Quando você atravessar pelas águas, Deus vai estar com você. Quando você atravessar os rios e você está naquele momento em que parece que as águas estão cobrindo, parece que é impossível você passar, o texto bíblico vai dizer: os rios não te encobrirão, porque Deus, Ele está debaixo da água sustentando os seus pés. Ele está falando: esse é o processo, meu filho, esse é o processo, minha filha, eu estou aqui com você. Eu estou aqui. Lembre-se do texto bíblico da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, a temperatura aumentada em 10 vezes. Eles entraram e a Bíblia diz que existia um quarto homem andando com eles na fornalha. Eu quero declarar: se você entrou aqui nessa noite e você está passando por uma fornalha, o quarto homem está na fornalha da sua vida. E o texto bíblico vai dizer que eles saem da fornalha e as suas roupas não tinham cheiro de brasa. Eu declaro que isso vai acontecer na sua vida, meu irmão. Talvez você esteja na sua situação falando: meu Deus, está me doendo tanto, está sugando a minha energia, o meu tempo. Mas Deus está com você. Ele está te forjando,
Ele está te trazendo alimento ali no ninho. É importante que você esteja no ninho, nesse lugar de proteção, onde o Pai está te protegendo. Porque vai chegar o momento do teu escape. Confiar no Senhor exige que nós acreditemos no impossível. Esperar em Deus para que a gente possa voar, a gente vai precisar acreditar no impossível. Quantos estão a fim de acreditar no impossível aí? E saber que em tempos de desesperança, quando a gente não entende o porquê de muitas coisas, quando a gente não consegue entender como sairemos de algumas situações, Deus vai cuidar de nós. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando do seu cônjuge, Deus está cuidando da sua saúde, Deus está cuidando das suas finanças, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. E o filhote no ninho não pode fazer nada a não ser esperar. Ele tem que esperar. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente não tem o que fazer, tem que esperar. Tem que esperar. Olha para quem está ao teu lado e fala: tem que esperar, meu filho. Paciência. Tem que esperar. Para chegar algum tipo de comida, para chegar algum tipo de bebida, tem que esperar. Tem que esperar. E aí sabe o que acontece? Voltando para o filhote de águia. O filhote de águia, no começo, ele fica muito impaciente, né? Porque ele quer comer e beber. Só que aí vai passando o tempo, ele aprende. Ele aprende que o pai e a mãe, eles vão trazer comida. Então eles começam a ficar mais pacientes. Eles começam a entender, não adianta, nem vamos estressar aqui, ó. Os irmãos conversam ali no ninho, fala: fica na tua, eu fico na minha. Não vamos estressar, porque eles vão trazer comida. Uma hora ou outra do dia, eles vão chegar. E a gente aprende. A gente aprende que Deus ele supre as nossas necessidades básicas, como comer e beber. Deus ele faz isso, meu irmão. Deus ele vai suprir as tuas necessidades básicas. Só que ele tem muito mais do que isso. E o que acontece é que esses filhotes, eu não sei se você já viu como que a mãe águia ela constrói um ninho. Lá no penhasco, se você não vê, vai no YouTube lá, depois você pode ver. O que ela faz? Ela pega galhos quebrados, espinhos e pedras afiadas e faz um círculo assim. Então galho quebrado, espinhos e pedras afiadas, e constrói. Só que isso é muito desconfortável. Aí ela pega então alguns fios de lã bem grosso e coloca então na frente desses gravetos, espinhos e pedras afiadas. E aí ela pega então peles de animais que ela caçou e também coloca em volta para manter um ambiente mais aconchegante. E aí os filhotes crescem ali naquele ambiente aconchegante. E quando eles aprendem que as suas necessidades básicas estão sendo cumpridas num ambiente aconchegante, eles começam a entrar numa zona de conforto. Eles começam a entender: não, está tudo bem, essa vida aqui está top. É igual na igreja, às vezes a gente começa e a gente quer mais, a gente quer comer, mas a gente aprende: não, Deus está fazendo, a palavra vem, traz um conforto, eu passo por necessidade, eu vou vencer, porque eu já venci uma vez, eu vou vencer de novo. E a gente entra nesse ciclo e está confortável. É o famoso crente 3S, sabe o que é? É o crente salvo, sentado e satisfeito. Vem na igreja uma vez por semana, bate o ponto e não quer fazer mais nada. Está salvo, entregou a vida para Jesus. Mas irmão, Deus ele tem muito mais na sua vida. Aí sabe o que a mãe águia ela faz? Porque ela vê, ela fala assim: esses filhotes já aprenderam, agora chegou na hora de voar. Só que eles não vão querer sair do ninho não, irmão. Quem é que quer sair do ninho? Não é verdade? Um dia minha filha mais velha vai fazer 12 anos. Ela falou: papai, quando eu fizer 18 anos eu vou querer casar e morar sozinha. Daqui a 6 anos, irmão, imagina eu ouvindo isso. Falei: filha, quando você fizer 18 anos eu vou te dar um boleto para você repensar.
Irmão, ficar na casa de pai é bom demais. Não é? Meu Deus, protegido. Tá ali, você que é jovem adolescente que fez que não vai ter culto do Rocket do Legacy. Eu vi, top, hein? Ficar na casa dos pais é maravilhoso, mas chega o tempo de sair do ninho. Chega o tempo, sabe o que? Só que a mãe águia, ela fala, ele não vai, os filhotes não vão sair. Ela fica, vai, sai, você tem que voar. Chegou sua hora de voar. E eles lá, me traz um número 2, batata média. Aí sabe o que a mãe faz? Ela vai e tira aquela pele que ela colocou de proteção e tira a lã, os fios de lã. Aí o ninho fica só com graveto, espinho e pedra afiada. E aí os filhotes começam a se bater, começa a doer. Começa a bater, começa a doer. Aí o desconforto vem na vida, os desafios começam, a dor começa a aparecer. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você está passando por algum momento de desconforto, de dor, um momento onde está estranho, não está confortável, tem alguma coisa acontecendo, é Deus te chamando para sair do ninho, porque Ele quer que você voe. É Deus tirando você de uma zona de conforto, porque Ele tem algo maior e melhor para que você possa viver. Mas esses filhotes, eles às vezes não saem, algumas vezes eles vão e voam, mas outras vezes alguns que são mais cabeça dura ficam. Aí sabe o que acontece? A águia sai para voar e não traz comida mais. Aí a provisão dá aquela faltada. Aí o filhote fica ali, ele fala, meu Deus do céu, painho abandonou mesmo. Irmão, Deus ele faz isso também com a gente. Se a gente se recusa a viver o propósito que Ele tem para a gente, Ele vai segurar algumas coisas na nossa vida, porque Ele quer que você saiba, está na hora de voar. Está na hora de voar. Você vai sair desse ninho, nem que for porque para a sua própria vontade. Se você não está obedecendo a minha voz, talvez uma necessidade sua vai fazer com que você saia desse ninho. Talvez um desconforto vai fazer com que você tome coragem e saia do seu lugar, porque você sabe que você nasceu para voar. E eu quero encerrar a palavra de hoje contando uma história. E eu já estou quase acabando. Diga, obrigado, gente, vocês são incríveis, tão naturais. E a história é de um filhote de águia que acabou se perdendo dos pais. E aí ele ficou no meio do caminho, e aí ele estava numa fazenda. E aí o fazendeiro, dono daquela fazenda, achou esse filhote de águia e levou para sua fazenda. E aí só que ele tinha uma granja, ele tinha muitas galinhas e muitos frangos. E esse filhote de águia começou a andar ali naquela granja, com aqueles frangos, com aquela galinha. Aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquela águia começou a se comportar como um frango, como uma galinha. Aí sabe qual que é a diferença? O frango, ele não voa, ele bate asa, mas ele voa daqui e já cai aqui, ó. Ele só come aquilo que está na vista dele, aquilo que está no chão, onde seu bico alcança. Ele só come isso e ele está contente. Só que esse filhote de águia foi chamado para viver algo muito mais poderoso, mas porque estava andando num ambiente errado, ele começou então a andar como um frango. Ele começou a dar pequenos voos, pequenos saltos, começou apenas a olhar para a comida que estava ao alcance do seu bico. Mas Deus, Ele tem algo muito maior para você, porque a águia, ela voa muito alto, ela enxerga as oportunidades de longe, ela nasceu para que ela possa viver nas alturas, enxergando oportunidades, enxergando os melhores momentos, alcançando as melhores presas. Mas esse filhote de águia estava ali, no lugar errado. E isso acontece muitas vezes com você e comigo. A gente insiste em permanecer em alguns lugares
que não levam a gente para frente. A gente insiste em permanecer perto de pessoas que não impulsionam o nosso chamado. O meu desejo com essa palavra é que você saia daqui extremamente incomodado com a sua vida, e que você chegue em casa e fala: meu Deus, será que eu estou no ninho ao invés de voar? Porque Deus, Ele tem uma vida de voos altos para você. O meu desejo como pastor dessa casa é que você viva uma vida próspera, uma vida abundante. Eu falei aqui que nós estamos procurando um outro prédio. O meu desejo é que muitos empresários aqui falam: pastor, eu tenho um prédio ali, é meu, eu vou dar para a igreja, eu vou alugar para a igreja. Toma aqui, tá quente aqui, vamos colocar ar-condicionado, eu pago. Por quê? Porque isso é um sinal de uma vida que prosperou. Famílias felizes entrando pela igreja, o marido, a mulher, os filhos de mão dadas, uma família feliz, saudável, homens e mulheres que servem a Deus com tudo que tem e tudo que são. Uma vida abundante. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Irmão, porque essa é a vida que a gente tem que ter. Porque quando você voa, a águia também tem muito problema, porque chove, tem predadores. A gente vai continuar tendo problema, só que a gente vai enxergar as coisas de longe. A gente vai ver as oportunidades. E esse filhote de águia então estava crescendo, e ele ficou um pouco maior. E chegou um dia que bateu um vento muito forte. E aí a águia já estava maior, ela abriu as asas e começou a bater, e o vento pegou ela pelas asas e levou para o alto. E de repente ela começou a voar. E aí a granja, as galinhas, os frangos, ficaram tudo desesperados aqui, porque falou: pô, achei que era nossa irmã, a gente não voa assim. E começaram a gritar. Eu não sei fazer frango, gente. E aquela confusão na granja. E o fazendeiro que tinha achado aquela águia ouviu o barulho lá de dentro. Ele falou: o que está acontecendo? Será que entrou um lobo que está tentando pegar meus frangos? E ele saiu porque estava uma barulheira lá fora. Ele abre a porta e sai. E ele olha as galinhas lá, os frangos tudo se debatendo lá, as asas, aquela confusão. Aí ele fica: meu, o que está acontecendo? Não vê nada. Daqui a pouco, bom, ele olha e vê aquela águia. E o fazendeiro, ele fala assim: meu Deus, meu filho, eu ficava pensando, qual vai ser o dia em que você vai entender a sua verdadeira identidade, que você vai entender o seu real propósito. E eu sonhava com o dia que você levantaria esse voo. E o fazendeiro fica observando, e ele pega aquela águia, volta, ele pega aquela águia e leva para um alto de um monte, e ele fala assim: vai viver o seu propósito. E aquela águia voa bem alto. Fica em pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que Jesus é esse fazendeiro. Ele é esse fazendeiro que essa noite ele está olhando para você. É você e ele está olhando para você. E o texto bíblico vai dizer que nós vamos voar nas asas do Espírito. A Bíblia diz que quando Deus ele forma o homem do pó, ele sopra o fôlego de vida. E a Bíblia vai dizer então, quando Deus ele quer te tirar do ninho para que você voe em direção ao teu propósito, ele sopra o Espírito que faz que você voe voos altos. Então nessa noite ele está soprando sobre a sua vida. E eu quero declarar, porque Jesus é esse fazendeiro, e Ele está aqui olhando para você e falando: meu filho, minha filha, a minha esperança é que nessa noite você seja conectado com o seu propósito, e você saia daqui desse lugar para você alçar voos. Você vai voar tão alto, você vai enxergar as possibilidades, você vai começar a viver uma vida abundante, uma vida com aquele propósito que Deus te chamou. Em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a sua vida. Essa é a noite em que você vai sair do ninho. Essa é a noite
em que você vai começar a voar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aí talvez você se pergunte, mas como é que eu posso, Posso levantar esse voo, sair desse lugar que eu estou, sair desse lugar que não é um lugar confortável. Talvez já foi um dia, mas hoje você ouviu essa palavra e você sabe que Deus, Ele tem um voo muito mais alto para você. Deus, Ele tem um voo mais alto para você em todas as áreas da sua vida. Ele quer ver o seu casamento voando. Ele quer ver os seus filhos voando. Ele quer ver a sua saúde emocional voando. Ele quer ver a sua saúde física voando. Deus, Ele quer que você seja alguém incansável, imparável. Alguém que faça tudo. A sua vida vai ser agitada. Se você acha que você é alguém ocupado, eu quero declarar que você vai ficar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais ocupado. E à medida que Deus derrama na sua vida, você vai ficar cada vez mais descansado. Você vai ficar cada vez mais feliz. As coisas vão ficar cada vez mais leves. Porque Jesus, Ele te fala nessa noite: experimenta de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Ele fala: tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Ele troca de lugar com você nessa noite, porque Ele quer te ver voando. Você fala: o que eu tenho que fazer, Cleiton? Tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Tomar uma decisão e ser sincero com você. Fala: minha vida pode ser muito melhor. Com Jesus a minha vida pode ser muito melhor. Porque Ele vai te colocar num ambiente propício, onde o Espírito vai soprar. E tudo que você vai ter que fazer é levantar voo e voar cada vez mais alto. Por isso eu quero nessa noite convocar todos vocês, toda a igreja sem exceção, a fechar os seus olhos e colocar suas mãos no seu coração, para que a gente possa orar. E toda a igreja repita essa que é a oração mais importante dessa noite. Diga assim: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e eu recebo a Ti como meu Salvador. Diga: eu te peço perdão dos meus pecados, e eu declaro que eu quero levantar um voo bem alto. Eu declaro que eu viverei uma vida abundante. Diga ainda assim comigo: Jesus, eu que um dia já andei nos Teus caminhos, mas eu me afastei deles. Nessa noite eu volto para os Teus caminhos, e eu declaro que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Eternamente eu sou Teu. Ainda de olhos fechados, eu peço que você permaneça de olhos fechados, para que nada tire a sua atenção. Esse é um momento entre você e Deus. É um momento onde o Pai está olhando para você, assim como aquele fazendeiro. Jesus olha e Ele diz: vamos, filho, vamos, filha. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode levantar voo e você sair desse ambiente, e você entrar numa outra atmosfera, você subir para um próximo nível. Eu sei, vai.
Deus está soprando a sua vida nessa noite. Por isso eu tenho 2 convites para fazer para você. Você que deseja viver essa vida e voar cada vez mais alto com Deus. Se você nunca antes tinha feito essa oração, recebendo a Jesus na sua vida como seu Salvador, esse convite é para você. Você que orou dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me conectei com essa palavra falou comigo, eu entrego a minha vida e tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Se você nunca antes fez essa oração, esse primeiro convite é para você. O meu segundo convite é para você que já andou nos caminhos do Senhor, mas se afastou deles. Se afastou dos caminhos do Senhor por diversos motivos que não são importantes agora. O que é mais importante é que o Espírito Santo falou com você, e nessa noite você fala: eu quero voltar a voar, eu quero voltar a andar com Jesus. Por isso eu vou contar até 3, e quando eu chegar no 3, você que orou pela primeira vez dizendo: eu quero viver com Jesus, ou você que orou dizendo: eu volto nessa noite, tudo que você precisa fazer, quando eu chegar no 3, você levantar sua mão bem alto, para que eu possa te ver e orar por você e orar com você, como um sinal, uma declaração de fé, que você irá voar bem alto. Então quando eu chegar no 3, você que orou pela primeira vez ou orou dizendo: eu volto.